que o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Muito bem, nossa aula hoje vai ser será sobre organizações, diagnóstico organizacional, ou chamado também de mapeamento organizacional. Galera, depois que nós analisamos várias questões, fluxograma, organograma, vimos aí uma parte também da questão do sistema produtivo, que é importante, temos que analisar a nossa organização num contexto geral. Para que serve um diagnóstico organizacional? O que é esse diagnóstico? Bem, o diagnóstico, galera, serve nada mais é do que um levantamento técnico feito que vai te auxiliar nas tomadas de decisão dentro da sua organização. Ele vai te apontar quais os princípios, quais as questões, quais as fraquezas, as forças, quais os pontos positivos e negativos dentro da sua organização. Então, é importante você fazer esse diagnóstico, porque, na verdade, ele tem a função também de uma auditoria interna para você verificar padrões de qualidade, para você verificar padrões de eficiência, para você vivenciar como é que está a sua organização no critério dia a dia. É importante que se faça esse diagnóstico para você saber o que realmente acontece dentro de uma organização. Nós temos falado muito de organizações industriais, supondo que você tenha uma indústria de grande porte. Se esse diagnóstico não é feito, você não consegue identificar erros na produção, você não consegue identificar erros na execução do produto, você não consegue identificar falhas logísticas, certo? Problemas com operários. Muitas das vezes produziu-se uma peça defeituosa. Se você não faz o diagnóstico, você não vai identificar onde está o problema, certo? Então, esse diagnóstico ele é feito tanto para uma empresa de pequeno porte, quanto para uma de grande porte. O que vocês têm que entender? Que ele é realmente importante, ele é extremamente importante para a saúde da sua organização, ok? Eu coloquei o slide um pouco mais com textos para facilitar na hora da elaboração do trabalho de vocês. Eu coloquei aqui, trata-se de um processo que auxilia profundamente empresários, empreendedores, gestores e líderes a compreender o cenário da empresa como um todo. Tendo a oportunidade, não é só identificar os problemas existentes, mas também prevenir. Então, além da identificação, olha só, eu tenho aqui uma palavrinha-chave, identificação, mas ele também vai prevenir. Por quê? Porque se eu descubro algum problema, eu vou prevenir que haja alguma interrupção no meu processo produtivo, ou ainda vou prevenir que haja um problema maior, certo? Então, ele também tem critério, ele tem caráter de prevenção. Para que estes não causem impacto negativo em negócios futuros. Galera, esse diagnóstico, ele também pode ser chamado de mapeamento da organização, ou ainda mapeamento completo. Você vai estudar, você vai montar um plano de negócios. Bem, eu não domino tanto o assunto da questão de plano de negócios, certo? Vocês vão tirar dúvida aí com professores mais competentes que eu, nesse caso. Francis é excelente no domínio aí do plano de negócios e os demais professores de vocês, porque não é uma área que eu domino muito bem. Mas se você tem um plano de negócios adequado, eficiente e eficaz, significa que a sua organização empresarial está enxuta e adequada, certo? Tendo como uma visão o mapeamento completo da organização referente à questão dos negócios, que vai ter uma ampla visão sobre as oportunidades de crescimento da empresa, as oportunidades de crescimento, os problemas, as soluções e como é que eu elimino situações adversas. Beleza? O que é isso? Eu vou traçar como é que está trabalhando a minha organização. Como é que essa organização está funcionando? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos? Onde que eu estou perdendo? E aí eu vou atuar nesse ponto onde eu estou perdendo, eu vou entrar com um processo de decisão, com um processo de gerenciamento, de tomada de decisão, para cortar qualquer mal pela raiz, digamos assim, para eliminar
todos os meus pontos de fraqueza e ainda para prevenir caso tenha um evento imprevisto futuro. Ok. Sendo assim, galera, o meu diagnóstico ele vai buscar alguns objetivos específicos que vão estar relacionados para que seja feita uma análise detalhada da situação da empresa. Quais são esses objetivos específicos? Alcançar bons resultados de maneira contínua e sustentável. E também, galera, analisar, detectar problemas, verificar pontos de força, de fraqueza. Eu vou fazer basicamente uma análise SWOT dentro da minha empresa, tá? O que eu pergunto para vocês, que vocês não vão me responder e eu responderei. Eu posso considerar o diagnóstico organizacional como sendo um processo de melhoria contínua ou um processo de reengenharia? Muito bem. Como eu sabia, se eu estou trabalhando ele no geral, no contexto geral, ele vai ser um processo de melhoria contínua. Mas caso eu precise adotar alguma solução que leve à quebra de paradigma, rompimento de algo que tenha sido feito para um processo novo, um pouco mais moderno, eu vou quebrar aquele processo, eu vou romper o paradigma, eu vou romper uma situação base e iniciar uma outra, aí eu tenho um processo de reengenharia. Mas ele é um caso pontual dentro de um processo de melhoria contínua, beleza? Pode-se definir também como um conjunto de ações e análises que irá auxiliar os gestores a avaliarem profundamente sua empresa, conseguindo detectar pontos fortes, fracos, podendo identificar até mesmo e prevenir problemas, como encontrar soluções mais certeiras para resolvê-los. Se eu estou tendo um problema com um determinado funcionário, eu preciso do diagnóstico geral para que eu possa identificar que realmente é aquele funcionário que está com problema. Que é naquela etapa do processo produtivo que o meu produto está perdendo a qualidade. Como é que eu faço isso? Faço uma análise do processo produtivo, vou analisar como é que está sendo organizado, como é que está sendo executado toda a minha cadeia produtiva e depois eu vou verificar o que está acontecendo com o meu funcionário. Por que está acontecendo aqueles erros? É erro no equipamento? É algum problema que aquele funcionário esteja passando? É a questão da saúde ocupacional? É a questão do estresse ocupacional? O que está acontecendo? Então, galera, eu tenho que identificar esse processo, eu tenho que identificar essas ferramentas e tudo mais e dar a solução correta. Por isso que eu preciso de um detalhamento maior na questão do diagnóstico. Quais são as vantagens da aplicação? Eu vou entender melhor a realidade do meu negócio, então eu tenho que entender como é que funciona a realidade do meu negócio. Isso eu só vou entender a partir de uma análise do processo executivo, uma análise do processo gerencial, uma análise do marketing, uma análise do financeiro. O que que acontece? Eu só entendo essa realidade se eu faço um diagnóstico eficiente. Como é que esse meu produto está sendo recebido no mercado? Ele está sendo recebido bem? Qual é a visão do meu cliente em relação a esse produto? Preciso entender a realidade do meu negócio. Só que a realidade da organização, ela não fica só dentro da minha organização. Eu tenho a questão da qualidade que leva isso aí para fora. Então, eu tenho que entender como é que o meu cliente está recebendo isso. Além disso, eu tenho que saber, na criação de um produto novo, qual é o público que eu preciso atingir, qual é o público que eu irei atingir, não é? Sendo assim, é de necessária importância eu entender qual é a realidade do meu negócio. Eu vou identificar os pontos positivos e negativos. Esse ponto aqui é um ponto positivo. Ah, mas esse aqui é um ponto negativo. Como é que eu vou fazer para poder melhorar esse ponto negativo? Qual é a decisão a ser tomada? O que eu tenho que fazer para melhorar isso aqui? Para evitar esse tipo de problema? Então, eu vou identificar tudo isso. Nos trabalhos que nós vimos nas nossas aulas sobre a questão do fluxogramas, que vocês até apresentaram para mim, como é que funciona lá o fluxograma onde vocês trabalham, vocês identificaram vários pontos positivos e negativos. Aquilo ali é um diagnóstico que vocês fizeram, certo? Por isso esse trabalho que eu passei para vocês é importante. Lá dentro daquele artigo que eu passei para vocês, lá já está especificado quais foram os pontos positivos e negativos do que os autores estão estudando. Então, vocês vão conseguir identificar com mais clareza.
e depois vão me dar uma sugestão de melhoria com base no que vocês têm conhecimento e vão buscar conhecimento fora também, certo? Vamos lá. Galera, o que é importante? Entendam que quando eu faço um diagnóstico da organização, eu vou procurar todos os pontos que estão sendo divergentes e os pontos que estão convergindo para o mesmo padrão, certo? A questão da cultura organizacional ela é de extrema importância. Por quê? Porque quando eu trabalho cultura, se eu vou fazer algo que é, digamos assim, que não está presente na cultura organizacional, eu tenho que tomar muito cuidado, certo? Então, eu tenho que fazer esse diagnóstico correto para que eu não adote ferramenta que seja contra a cultura organizacional, beleza? Promover o melhor engajamento dos colaboradores. Se eu consigo diagnosticar algum colaborador que não esteja tão envolvido, eu vou buscar ferramentas que vão trabalhar a motivação. Vocês tiveram uma aula de motivação essa semana com a professora Thalita, excelentíssima professora. Então, vocês já estão entendendo, já entendem como é que tem que ser a questão da motivação. Como é que eu vou motivar esses meus colaboradores a trabalharem e ainda ficarem com uma produtividade bacana e saírem satisfeitos? Porque é importante nós todos estarmos felizes nos nossos locais de trabalho. Assim, nossa produtividade mantém lá no alto, certo? Então, eu preciso promover esse engajamento dos colaboradores. Aqui eu tenho uma ligação com a questão da liderança. A minha liderança tem que ser eficiente para poder trabalhar isso aqui, tá? Se eu conseguir identificar todos os pontos negativos da minha organização, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar uma decisão de forma mais eficiente. Espera aí que nós temos aqui bate-papo sendo movimentado. Amor, nem comentar. Não posso comentar isso aqui. Então, as tomadas de decisão, elas são de forma mais eficientes quando eu conheço realmente a realidade do meu problema. Galera, não adianta simplesmente eu remediar o negócio e deixar que ele passe batido. Eu tenho que encontrar a causa certeira e simplesmente tratá-la. Eu tenho que acabar com a raiz desses problemas. Esse diagnóstico vai permitir que vocês façam justamente isso. Vão garimpar tudo, vão levantar todos os detalhes e vão descobrir onde está o problema. Qual é esse problema? Onde ele se encontra? Aí, vocês vão fazer a tomada de decisão correta, certo? Seguimos aqui, galera. Acho que eu não marquei para vocês. Quais são as etapas para elaborar a questão da... Vou até colocar aqui. Quais são as etapas para elaborar a questão do meu diagnóstico? Vou colocar aqui... Etapas. Quais as etapas? Como é que funciona essa elaboração? Vocês vão fazer o quê? É necessário que vocês façam uma elaboração de um questionário. Esse questionário ele tem que ser adequado, ele tem que ser preciso, porque esse questionário ele vai coletar algumas informações, em grande parte, do que vocês precisam. Se essas perguntas são perguntas que não são perguntas eficientes, infelizmente, a qualidade do seu diagnóstico vai cair. Então, é interessante que vocês pensem muito bem na elaboração do questionário. Eu vou aplicar esse questionário para quem? Se eu estou trabalhando com o diagnóstico do marketing, eu vou aplicá-lo para colaboradores do marketing. Vou aplicá-lo para clientes. Vou aplicá-lo para um contexto geral. Se eu estou trabalhando com diagnóstico operacional, eu vou aplicar onde? Na minha cadeia de processo produtivo, certo? Na minha linha de produção. Isso, galera, não é válido apenas para uma área. Isso aqui é válido para todas as áreas. Esses questionários, eles vão te levar a quem? Logicamente, a uma estatística, que a Juliane adora, vocês todos adoram. Vai te levar a uma estatística que vai te direcionar para um padrão. O que foge desse padrão é o desvio padrão, né? A variância. Então, é aí que vocês vão identificar o erro, é aí que vocês vão identificar os problemas que estão sendo ocasionados devido
há uma gestão inadequada, há um processo produtivo inadequado, há uma falha no equipamento, certo? Então, é importante que esse questionário seja muito bem elaborado. Um questionário elaborado adequadamente, eu consigo captar o contexto bacana de como é que está a minha organização. E se eu levo um questionário que é tendencioso, eu não vou fazer um contexto real. Eu vou direcionar, certo? O que não é bacana. Você tem que levar para que todos falem o que você, as informações que são realmente necessárias, certo? Por exemplo, a aplicação de um questionário para clientes. Eu não posso ser tendencioso de tal forma que eu vou praticamente obrigar o cliente a falar que o produto é 100%. Entendeu? Eu tenho que fazer o cliente se sentir à vontade para manifestar a opinião dele. Eu preciso saber como é que aquele produto está sendo recebido no mercado. Então, se eu aplico um questionário tendencioso, eu mascaro os meus resultados, eles não são resultados reais. Eu vou criar um outlier aí gigante, beleza? Muito bem. Quando eu faço a questão do questionário, eu vou tentar estabelecer as respostas corretas aos questionários. Quando eu vou tentar estabelecer isso, o que acontece? Para que eu estabeleça qual é a resposta correta, eu tenho que verificar o perfil do colaborador, eu tenho que analisar os documentos da minha instituição, eu tenho que estudar os processos, como é que funciona todos os processos? Processos administrativos, processos operacionais, processos logísticos, todos os processos. Vai depender da área que eu estou fazendo a aplicação do questionário. E ainda vou fazer o quê? Eu vou comparar com os planos de ação. Qual foi o plano de ação adotado anteriormente para poder chegar nessa meta? Eu cheguei na meta realmente? O que ficou faltando? Quanto que passou? Qual foi a expectativa? Qual é a realidade? Então, esses questionários, eles têm que possuir as respostas corretas. Para que eles possam ter respostas adequadas, eles têm que ser montados também de forma adequada. Com base nesses questionários, irei analisar os meus resultados, certo? Como é que eu vou fazer essa análise de resultados? Se eu estou trabalhando com dado estatístico, muito provavelmente eu vou trabalhar o uso de planilha, eu vou trabalhar o uso de gráfico, eu vou fazer o estudo de elementos visuais. Então, da melhor forma possível, tanto para a apresentação dos resultados, quanto para o meu entendimento. E o entendimento também das demais pessoas que vão participar desse processo, ok? Vocês podem fazer em forma de gráfico, vocês podem fazer em forma de tabela, vocês podem fazer em forma de quadro, a forma que for necessária, ok? Em seguida, galera, depois de eu ter analisado todos os meus resultados, o que eu vou fazer? Vou fazer a identificação do problema, né? Tá, analisei os resultados e identifiquei um problema. Eu estou com um problema no dimensionamento das tarefas. A minha produtividade diária, o que deve ser produzido, não está adequado. O que eu vou fazer? Readequar. Como é que eu vou fazer isso? Com base na minha necessidade diária, com base na produtividade dos meus colaboradores, com base no meu ferramentário, com base nas minhas máquinas e equipamentos, no material de estoque. Então, galera, eu vou ter que analisar todos os parâmetros para poder saber realmente o que está acontecendo. E aí sim, eu vou estudar quais essas oportunidades para eu tomar uma decisão correta. Qual é a oportunidade que eu vou ter? Ah, eu estou com um problema lá, eu vou trocar um equipamento, aquele equipamento não está eficiente. Quais as oportunidades dos equipamentos que eu vou ter? Quais as oportunidades que vão me abrir com a troca desse equipamento? Como é que vai ser trabalhada essa produtividade diária? Certo? Aí eu faço o plano estratégico e tomo a minha decisão. Lembrando que eu vou ter que tomar como base o quê? Um plano de ação, né? Pensem e analisem comigo. Voltemos aqui. Se o meu questionário não foi elaborado corretamente, minha resposta não é adequada, a minha análise dos resultados não é uma análise verdadeira, o teste de hipótese não está bacana, eu não vou conseguir identificar o problema real,
a minha oportunidade, ela vai ser tomada, mas assim, as minhas oportunidades serão analisadas, serão observadas, estudadas, mas talvez não serão reais. E o meu plano de ação já começou furado. Não vai funcionar. Meu plano de ação já não vai ter validade, certo? Em qualquer uma dessas etapas, se eu não faço corretamente, compromete todo o meu sistema de diagnóstico organizacional. Olha só que bonitinho, galera. Isso aqui é um exemplozinho de um diagnóstico representado aí por um fluxograma, que vocês amam fluxograma. Eu tenho certeza que vocês estão ansiosos pela disciplina específica de gestão gestão de processos para trabalhar fluxograma. O que você faz? Você faz uma estruturação básica, uma estruturação que seja eficiente. Não adianta você colocar nada muito rebuscado, você tem que ter um detalhamento, mas um detalhamento correto dentro do que você está pretendendo fazer. Você vai fazer uma divulgação interna para fazer a coleta de dados. Olha, galera, a gente vai aplicar um questionário para vocês, referentes às questões operacionais. Então, por favor, façam corretamente, leiam as questões de forma adequada, respondam corretamente essas questões, pensem, analisem o processo produtivo. Por quê? Porque nós somos uma equipe e nós, da empresa, dependemos desse questionário para as tomadas de decisão, para que nós possamos verificar quais as oportunidades que podem ser abertas. Então, é importante que nós, nesse momento, façamos um questionário, respondamos um questionário da maneira mais clara possível e sendo o mais verídicos possíveis. Informei, vou lá coletar o dado. Faça a coleta de dados, aplique um questionário. Ah, tá, beleza, um questionário muito bom. Vou complementar com entrevistas. Faço entrevistas aleatórias, escolho ali pessoas aleatórias para fazer entrevista. Ou ainda, escolho pessoas que são pontuais, que são estratégicas lá dentro da organização, que são estratégicas dentro do processo operacional e faço a entrevista com elas. Vou fazer um planejamento individual chamado de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Aliás, estou pulando aqui. Faça as entrevistas com o pessoal, faça o relatório baseado tanto no questionário quanto na entrevista, faz a devolutiva, certo? Mostra para o seu colaborador como é que tá, o que que foi, qual foi o resultado que teve, se o resultado é positivo, qual que tem que ser a decisão tomada, qual que tem que ser a decisão prevista, o que que tem de melhoria, faz um plano de desenvolvimento, beleza? Para que isso aqui seja documentado. Em seguida, galera, porque é importante você fazer uma devolutiva, já que você fez a solicitação de participação, tá? Solicitou a participação geral, faça uma devolutiva com os resultados. Depois de relatórios individuais, você faz um relatório geral para seu uso, o uso da empresa no total, um relatório final, verifica os resultados, tome as decisões para o plano de ação. Nesta apresentação de resultados e relatório consolidado, você vai ver o quê? Tudo que é negativo e tudo que é positivo dentro da sua empresa, que foram relatados e coletados aqui nas entrevistas e coletas de dados. É de extrema importância a devolutiva. Por quê? Porque quando você faz uma devolutiva, já que você solicitou a opinião do colaborador, ele se sente muito mais valorizado, tá? Mostra para ele, beleza? É claro que a gente vai mostrar para ele de uma forma que seja um pouco mais clara, né? Mais evidente. Então, aqui você vai trabalhar elementos gráficos, elementos visuais de uma forma mais intensa, certo? Mas é importante que ele tenha ciência, que ele entenda como é que está a organização, ok? Bem, eu vou falar agora sobre a questão das perguntas. Eu vou encerrar essa chamada porque o meu tempo já está aqui em 3 minutos para encerrar e vou abrir uma nova chamada para vocês, beleza? Só vou fazer aqui a transfiguração do vídeo e a gente volta, ok? 5 minutinhos aí e eu já volto com vocês. Vou mandar lá no grupo lá para vocês.